Shalom Adonai, Nakakol de Seder, Naim Meod. Quer saber o que isso significa? Volta lá no meu vídeo anterior, na página Aliança Monte de Deus, e você vai saber o que isso significa. Eu poderia falar também para você, Baruch Verti Adonai Hamvoha Veleholand Vaet, Baruch Hashem Kavod, Marhuto Leholand Vaet. Essa parte eu vou interpretar para você, que eu não coloquei no vídeo anterior, que diz assim: Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, bendito seja teu nome, tua palavra dura para sempre, teu reino jamais terá fim. Bom, estou aqui para falar para você que de vez em quando vamos falar algumas frases em hebraico. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela foi já traduzida, ela foi já várias vezes, ela sofreu várias traduções, e às vezes algumas traduções nas nossas letras que estão aqui traduzidas do grego, né, para nós aqui, por português, tem ainda algumas frases que não encaixam, né? Isso às vezes dificulta a nossa interpretação da palavra de Deus. Como estamos falando do livro de Jó, eu parei naquela parte em que Satanás vai sugerir para Deus que estende as mãos dele para que toque em Jó, porque ele sugere que Jó só o teme, porque Deus assim então o prospera. Porque tudo que ele pede para Deus, Deus dá. Ele sugere que a sua fidelidade ela está resultando em prosperidade que Deus dá para ele. Então Satanás vai dizer, é óbvio que ele prospere, mas estenda as tuas mãos e toca em tudo que ele tem, tá? E verás se não blasfema de ti na tua face. E quero dizer para você que a partir daqui vou falar da cena 2, né, em diante, tá? Então a cena 2 agora vai ser onde Deus vai permitir para Satanás que desça até a terra e então faça a sua terrível, maligna, mas necessária missão contra a vida desse patriarca. Por que necessária? Porque como saber se realmente Jó então ele é fiel a Deus? Porque Deus ele é Deus, porque Deus ele é bom, porque Deus ele é lindo? Ou será que ele é fiel a Deus porque ele realmente ama a Deus, né, de todo o seu coração? O livro de Jó, como eu disse, vai nos ensinar cada dia mais, né, que nada é mais importante do que a glória de Deus para as nossas vidas. Quem é esse personagem que nos dá essa luz para entender isso? Jó. Ele é um personagem que nos ensina de que nesse mundo não existe nada que possa ser maior do que a glória de Deus, né, para as nossas vidas. E eu quero dizer para você que daqui para frente nós vamos agora começar a ver a cena 2, tá? A cena que vai, na verdade, impactar totalmente, vai mudar plenamente a história deste homem, a minha e com certeza a sua. Satanás então, ele sugeriu que Jó ele só ama a Deus por causa dos benefícios que Deus dá. Como eu disse, eu estou usando o meu material próprio, tá? A minha apostila de estudo bíblico extraída diretamente da palavra de Deus, tá? Apoiado pelos 66 livros das Sagradas Escrituras, os 39 que nós temos na primeira aliança e os 27 que nós temos na segunda aliança. Ok? Não é o caso que a obra que Deus colocou nas nossas mãos chama-se a Aliança Monte de Deus, tá? Então tá aqui esse material para você ver, da apostila bíblica do estudo deste homem que nós estamos fazendo. Bom, estenda as tuas mãos e toca em tudo que ele tem. A minha pergunta para você é, o que um homem tem? Bom, um homem tem bens, um homem tem família. E Satanás está sugerindo para Deus que nada nesse mundo é maior do que o dinheiro e nada nesse mundo é melhor do que a família. Ou seja, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro e ninguém ama mais a Deus do que a família. Isso Satanás está sugerindo para Deus, que Jó está só amando ele devido a essas circunstâncias que está acontecendo na vida dele. Então, sem que Jó saiba, sem que Jó entenda, Deus vai fazer com que Satanás desça até a terra para cumprir a sua terrível, maligna, mas necessária missão. E Deus está o quê? Deus está promovendo Jó como seu advogado aqui na terra. Deus está dando confiança à sua criatura com respeito ao que vai acontecer. Vai fazer com que Jó seja o seu próprio advogado. E Jó, através do que vai acontecer com ele, vai definir se realmente quem é o Deus que nós servimos. Tá? É interessante notar que, com exceção do drama do sofrimento de Cristo no Calvário, não existe na literatura universal nenhum episódio tão dramático como a história do sofrimento do patriarca Jó. Da vida deste patriarca podemos extrair importantes lições morais e espirituais. O livro de Jó
é um verdadeiro drama jamais encontrado em toda a literatura universal. Além de revelar e discutir a problemática da existência do mal no universo, mostra que Deus tem sempre reservado um final feliz para todos os seus fiéis. Este livro, se você pode pegar qualquer livro de qualquer literatura universal, nunca você vai encontrar, com exceção do sofrimento de Jesus, uma história de um personagem que sofreu tanto na vida. Em toda a literatura, com exceção de Jesus, Jó foi o único homem no mundo que passou por uma fase de processo, de problemas, de quedas, de miséria, de enfermidade, que nunca ninguém até hoje passou. Então, vale lembrar isso, né? Mas também nos resulta esse livro, nos demonstra que através do sofrimento Deus tem sempre uma bênção final para os seus fiéis. Você vai ler isso lá no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo 10 a 17. Bom, o que vai acontecer então? Satanás sugeriu que Jó ele ama a Deus por as razões que eu já disse anteriormente, né? Riqueza, porque Jó é rico, tem trabalhadores, fazenda, animais, tudo que Jó tem é por isso que ele ama a Deus, né? Mas nós vamos ver realmente que essa história vai nos dizer se é ou não é, se a lógica de Satanás é certa ou não, tá? E nos instruirá a sermos cada dia mais fiéis ao nosso Deus. Eu disse para você que quando você estiver lendo, estudando conosco esse personagem, eu prometi para você que a sua vida vai mudar. Se você estudar comigo, se você pegar desde o primeiro vídeo até onde nós terminarmos esse estudo, eu garanti para você, você não vai ser mais a mesma pessoa. Por quê? Porque nós mudamos quando entendemos, quando vemos uma história real como essa daqui que estamos vendo hoje, tá? Em Jó capítulo 1, versículo 13 a 22, essa cena é aterrorizante, a cena 2. Passamos agora do céu para a terra, do primeiro dia, do versículo 2 do capítulo 1, aquele dia em que os anjos veio se apresentar-se perante Deus e veio no meio deles Satanás, Jó 1, verso 6. Então, naquele dia, né, para o dia seguinte que vai acontecer, agora a frase muda e não diz mais naquele dia, mas diz: sucedeu em que um dia, em que os filhos ou seus filhos comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, Jó 1, versículo 13. Ou seja, daquele dia para esse dia, daquele dia em que os filhos de Deus estavam se apresentando a Deus, para esse dia, tá? Para esse dia aqui, que diz assim, sucedeu-se um dia. Daquele dia para este, eu vejo essa cena que vai acontecer aqui como um 11 de setembro. Tá? Lembra do 11 de setembro nos Estados Unidos, em que aquelas duas torres gêmeas foi atacada sem que ninguém esperasse, subitamente? Então, parece que é a mesma coisa que está acontecendo aqui, interligando essa cena, é quase praticamente paralelo. Lembra daquele dia do 11 de setembro? Era um dia normal, comum, um dia que as pessoas levantavam de manhã e foram para o trabalho, quem não foi ficou em casa, os parentes que trabalhavam lá na torre estavam lá trabalhando para defender o seu pão de cada dia, enquanto a sua família esperava ansiosamente o seu retorno para a sua casa, e de repente, um avião vem e choca-se contra aquela torre, e depois vem outro e choca-se consequentemente na outra torre, e aí começa aquele drama total, aquele alvoroço, aquele susto, aquele medo. O mundo parou totalmente por causa do 11 de setembro. Então a vida de Jó vai parar praticamente através agora do que nós vamos ver aqui. É como se fosse o 11 de setembro. Tá? Eu não vou ler toda a história para nós ganharmos tempo, mas você conhece a história. Diz que os servos de Jó estavam, no campo, apacentando os seus rebanhos. Os jumentos estavam ali descansando após uma labuta de trabalho por ter guardado os trigos no celeiro. E os gados estavam ali arando a terra para preparar a terra para uma próxima colheita. Quando de repente vieram ali, se não me falha a memória, são os sabeus. E os sabeus atacaram ali os homens de Jó, os servos de Jó, ferindo ao fio da espada. E de repente aquele
aquele homem chega correndo, Jó está na sua casa, tranquilamente, como um dia comum, e vem um avião, como aquele ano de setembro, e dá uma pancada na torre de Jó, na estrutura da vida de Jó, e diz assim: os bois lavravam, as jumentas estavam descansando, mas vem os sabeus, e deu-se em cima dos moços, matando-se aos fios da espada, roubaram todos os seus animais, e só eu escapei para te trazer a nova. De repente aquele camarada, antes de terminar de falar, Jó deve ter ficado assim meio sem saber o que fazer. Vem outro mensageiro e diz assim: fogo de Deus caiu do céu, bateu-se no lugar onde estavam os seus homens cuidando dos animais. Quando de repente fogo de Deus é uma maneira convencional de dizer que era um raio na língua hebraica. Fogo de Deus caiu do céu, raio de Deus desceu da terra, do céu à terra, matando todos os seus animais. Os homens que estavam ali cuidando morreram todos, e só eu escapei para te trazer as novas. Antes desse de terminar de falar, o segundo veio o terceiro correndo e diz assim: os sabeus, os caldeus montaram 3 grupos, 3 bandos montaram, cercaram nossos homens, mataram todos aos fios da espada, roubaram todos os seus animais, deixando todos mortos, a sangue frio, e só eu escapei para te trazer a nova. Então 3, totalmente notícia esmagadora para Jó. Jó fica ouvindo aquela ação sem poder abrir a boca para dizer nada, porque não dava tempo nem dele dizer: peraí gente, vamos correr lá, ver se nós conseguimos salvar alguma coisa, vamos dar uma corrida lá, ver se a gente consegue granjear, pegar pelo menos a metade do que nós tínhamos. Não dá tempo, porque o outro já vinha e dava notícia. Quando de repente, quando o terceiro fala aqui, os sabeus, que era um povo nômade, diferente dos caldeus, né, que era um grupo, né, do sul, do oeste da Arábia, os caldeus, e os sabeus, que eram um grupo de nômades, montaram uma estratégia de 3 grupos para atacar os homens de Jó, e tomaram todos os seus animais e mataram todos os seus homens no fio da espada. Quando esse termina de falar, outro vem cansado, com a língua talvez para fora, e suando, desesperado, chorando, e diz assim: os seus filhos estavam comendo e bebendo na casa de seu irmão primogênito. Quando de repente, veio um vento tão forte do deserto, que deu nos 4 cantos da casa, derrubando toda aquela estrutura em cima de seus filhos, dos seus servos, daqueles que estavam servindo seus filhos, que estavam festejando. Talvez tinha música, não sei, tinha os músicos tocando, porque era uma festa de aniversário, normal, com licença, comum. E ali estavam os filhos de Jó festejando. Vento do deserto veio, deu nos 4 cantos para mostrar o tamanho da fúria do vento, da força, para derrubar uma estrutura inteira em cima dos filhos de Jó, com todos os moços que estavam lá. E mais uma vez aquela mensagem que diz assim: só eu escapei para te trazer a nova. Uma notícia atrás da outra. Eu estou falando dessa ação que não foi um dia, 15 dias depois, um mês e um ano depois. Não, isso foi uma atrás da outra, uma seguida da outra. Vinha parecia os 4 cavaleiros do Apocalipse. Como que se fosse aquela cena dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Um vem trazer morte, outro vem trazer devastação na terra, outro vem trazer desgosto, escuridão, pragas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, esses 4 mensageiros de Jó nos faz lembrar essa cena dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Jó não tem nada que dizer, não tem como falar nada. Então o que ele vai fazer? Ele vai rasgar o seu manto, o manto usado pelos nobres daquela época, como um símbolo de que está rasgando o seu coração. Ele vai rasgar o seu manto, ele vai raspar a sua cabeça, ele vai tirar todo aquele cabelo que tem na cabeça e vai deixar todo careca, liso, como está a minha testa, que você pode estar vendo, liso, totalmente a sua cabeça, como um símbolo convencional de luto e identificação com os mortos. Vai cair com a sua boca no pó. Agora já vai poder responder, pelo menos agora ele vai poder falar alguma coisa. Antes disso eu quero dizer para você que Jó também, com certeza, sabe que qualquer hora ele vai morrer também. Mas vendo essa cena toda, percebe-se que como já tivesse morrido. E aí Jó vai pegar e vai dizer:
E Satanás vai agora colocar o seu ouvido bem próximo da boca de Jó, porque Satanás quer ouvir a frase que ele falou para Deus, que Jó falaria. Qual seria a frase? Satanás sugeriu que Jó amaldiçoaria Deus, quando Deus estendesse as mãos sobre ele, e o ferisse e tirasse tudo que ele tem. Feriu, matou 10 filhos de uma vez. Que ferida maior um homem pode ter em cima de uma ação dessa, de perder 10 filhos de uma vez? Quando a gente perde um ente querido, sempre tem alguém para nos consolar. Tem pessoas que são treinadas, né, psicologicamente, para dizer para nós: não se preocupa, olha, minhas considerações, meus pêsames, isso vai passar, a vida é assim. Mas já não tinha ninguém para consolar ele, porque são 10 filhos, ele ia fazer 10 funerais num dia só, num único dia. Toda essa cena nos faz lembrar o quê? De que tudo, na verdade, todas as coisas, como eu disse no vídeo anterior, contribuem para o bem. Por quê? Porque Satanás vai estar ali agora com o seu ouvido colado na boca de Jó, Jó com a boca no pó. Ele vai olhar para o céu e vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, ele dá uma pancada, um nocaute na cara de Satanás. Por quê? Satanás ele vai dizer: eu não acredito. Não é possível. Tem alguma coisa errada nisso daí. Porque Satanás não admite que você é um servo fiel. Satanás, ele vê o seu sofrimento, ele fica na expectativa de que aquele sofrimento está passando, da qualquer horinha você vai blasfemar. Então, irmãos, isso é para nós entendermos, aprendermos que vale a pena nós confiarmos no nosso Deus. Vale a pena nós confiarmos. Nu eu vim, nu eu para lá eu sairei, voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Ou seja, Jó quis dizer, os bens que eu tinha, os filhos que eu tive, não era nenhuma coisa minha, mas era dom de Deus. Porém é da sua bondade me dar quando Ele quiser, e também é da sua prerrogativa divina tirar do jeito e como Ele quiser. Então, se você perdeu, está perdendo alguma coisa, ou no seu serviço está sendo atacado, está sendo pisado, o seu patrão não te entende, você na igreja alguém está te pisando, é o diabo que está fazendo isso. Pode até ser o diabo, mas é porque Deus está permitindo para provar se realmente você ama Ele, porque Ele é Deus, ou porque você tem alguma coisa de benefícios que Ele dá para você. Tudo isso é para a glória de Deus. Olha o que o pregador diz no livro de Eclesiastes 5, verso 12. Como ele veio do ventre da sua mãe, ele vai novamente, nu como veio, e não terá nada do seu trabalho para levar em suas mãos. Jó sabe que ele vai morrer, e também é quase como se já tivesse morrido naquele dia, mas ele compreende que todos os seus bens, todos os seus filhos, eram dom de Deus. Então, se era dom de Deus, não é dele. O que você tem não é seu. Seus bens não são seus. Sua casa não é sua. Sua família não é sua. Seu trabalho não é teu. Eu compro porque eu estou trabalhando, eu tenho dinheiro. Nossa, não é nada. Nós não somos nada. O que nós temos é tudo dom de Deus para nós administrarmos para Ele mesmo. Senão Jesus não teria nos ensinado na oração modelo, dizendo assim: o pão nosso de cada dia. Jesus está dizendo: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que seria mais ou menos na língua hebraica: Avenu shel bashamayim de cada shimahal tavu malkutecha yaser yat senecha kasher bashamayim gamba aretz etlei rohoteinu telano hayon umechalano al rohoteinu kasher bahaleno gam anar no haveno vear tivieno lideni sayon que inter haseno minhara Kilecha, Hamalacha, Verhakvorá, Atgeret, Lulemei, Olamim. Tudo é na obra, na vontade de Deus. Não é nosso, é Deus quem nos dá para administrar. Jó disse: os dons, os filhos que eu tive, os bens, não era meu, era dom de Deus. Eu vim nu e vou voltar nu. Satanás vai sair dali, da cena 2 para a cena 3 agora, de volta da terra para o céu. E Deus vai dizer: de onde vens? Na terceira cena, no céu de novo.
Eu vim de rodear a terra, disse Satanás, e passear por ela. Observaste tu, meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Embora você tenha tentado ocasiões malignas contra ele para tentar frustrar ele sem causa alguma e até assim ter retido a sua sinceridade. Observaste lá? Aí Satanás vai dizer para Deus assim, tudo bem, a partir de agora eu confesso que ele te amou por causa disso. Eu confesso que ele te ama por isso, mas vamos fazer o seguinte, pele por pele. Irmãos, vocês não fazem ideia do que vai acontecer na cena 4. Que Satanás sugeriu para Deus agora, pele por pele. Se eu estivesse lá e você estivesse lá, naquele tribunal, naquele concílio entre os filhos de Deus vendo apresentar-se a Deus, depois Satanás veio para apresentar-se também na terceira cena, e ele dissesse agora para Deus, pele por pele contra Jó, eu acredito que se eu estivesse lá e você também estivesse lá, você ia dizer assim, basta Senhor, não precisa mais provar, não vamos fazer isso não, porque se aconteceu esse lance com Jó até agora, e foi horrível, imagine agora pele por pele, não vamos deixar não, já provou, Jó já provou que é fiel, não deixa acontecer isso mais não vamos entrar nessa, vamos repreender esse mal, esse demônio que está tentando afligir a vida deste homem, e vamos viver, vamos deixar esse homem viver em paz. Se nós estivéssemos lá, nós iríamos ser como advogado de Jó. Mas isso não vem ao caso. Jó ainda precisa passar pela moenda de Deus. Nós talvez não iríamos querer que a quarta cena se iniciasse, porque vai ser terrível. Pele por pele quer dizer, a sua estrutura física tem que ser desmanchada, para saber se realmente ele te ama. Se ele passar pelo que eu vou fazer ele passar, e ele ainda considerar a você como um Deus verdadeiro, aí eu tenho que admitir que tu és Deus. Então, irmãos, a única opção agora é novamente Deus dizer, vai e pode tocar na sua vida, mas só não toque, pode tocar no seu corpo, mas só não toque na sua vida que ela me pertence. Irmãos, sabe o que vai acontecer, não sabe? Se você não sabe, no próximo vídeo eu quero que você esteja comigo para nós vermos o que vai acontecer agora da cena 3 para a cena 4. Você sabe, você vai dizer, Jó foi ferido de chagas, etc e tal, eu já sei qual é a história. Você não sabe de nada. Assista o próximo vídeo comigo que você vai ver que você não sabe a metade do que vai acontecer. E eu acredito que no próximo vídeo o Senhor vai nos esclarecer muito mais coisas boas para falarmos desse assunto tão abençoado. Apesar de todo o sofrimento, mas uma bênção para as nossas vidas. Fique na paz do Senhor. Shalom Adonai. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.